Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes, aqui em Matamoros, México, na congregação que o reverendo Raul pastoreia, e toda a congregação aqui. E também me acompanha minha esposa Sara e Julián. Aqui também está o missionário Miguel Bermúdez Marim, sua esposa e suas filhas. Realmente é uma grande bênção poder saudá-los. E todos os ministros, irmãos e irmãs dos diferentes lugares aqui do México e também da América do Norte que estão aqui. Realmente é uma vitória. Estar aqui foi uma grande vitória. Tem sido uma grande vitória. E agradecemos a Deus pela vida, pela saúde, e porque estamos em um dia domingo honrando a sua ressurreição e honrando a sua presença no meio do povo. Também todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e lá em Porto Rico também, que Deus os abençoe grandemente. Para hoje temos o tema, o mistério de Deus, que foi pregado 18 de agosto, 18 de maio de 2002, em Bogotá, Colômbia. Usou a escritura de 1 a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Vamos ler em Colossenses, que também nos fala deste mistério. Esse mistério de Deus. Nos diz em Colossenses capítulo 2, versículo 12 em diante, onde diz: para que seus corações sejam consolados, unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Pai e Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E ali do lado direito desenhou uma estrela de Davi. O mistério de Deus. Podem assentar, por favor. Para poder compreender o mistério de Deus, vocês vejam, temos que saber que Deus é o Criador, o nosso Pai Celestial, o Deus dos céus e da terra. Em uma ocasião, nosso irmão Branham, em perguntas e respostas sobre o Gênesis, ali ele nos falou e nos disse, agora observa, depois de observar um tempo, eu comecei a ver uma luzinha sagrada que começou a formar como um pequeno halo, algo assim. Vocês só poderiam ver com os olhos espirituais. Mas agora, enquanto estamos olhando toda a igreja, estamos todos juntos frente a uma varanda, observando o que Deus está fazendo. E entraremos aqui nesta pergunta e vocês verão como ele a declara. Ele está colocando a igreja em uma varanda, ou seja, em um lugar para olhar naquele tempo, como se estivéssemos olhando a Deus quando surgiu a origem da criação, porque Deus é eterno.
Mas ele começou uma obra, vejam, e ele nos colocou ali, naquela varanda, e disse, vejam agora, enquanto estamos olhando toda a igreja, estamos aqui sobre uma varanda, observando tudo que Deus está fazendo. E vamos entrar aqui nessa pergunta e vocês verão como ele a declara. Bem, falávamos que ninguém viu a Deus. Agora, a próxima coisa que começaremos a ver, por meio de olhos sobrenaturais, é uma luzinha branca sendo formada lá. O que é aquilo? Agora vamos ver no Êxodo, no capítulo 33, que foi onde Deus disse a Moisés, capítulo 33, verso... Capítulo 33, verso 18 diz... Versículo 18 diz... Entonces, dijo Dios, te ruego que me muestres tu glória. Então disse... Ou seja, Moisés disse, te rogo que me mostre a sua glória. E ele respondeu, porém, ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Desenhou uma estrela de Davi do lado direito. E anunciarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. E escreveu São João 1,18. E disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. E desenhou outra estrela de Davi do lado direito e escreveu ali novamente, São João 1,18. No tempo de Manoá, ali em Juízes, capítulo 13, em Juízes, capítulo 13, de Jueces, capítulo 13 de Juízes, 13:22, 13:22. Desde o versículo 17 diz, então Manoá disse ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjar e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente aos olhos de Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu da chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porque ele sabia o que ele tinha dito no tempo de Moisés. Mas o que ele estava vendo ali era o seu corpo teofânico. Porém, ele respondeu à sua mulher, se o Senhor quisesse nos matar, não aceitaria o holocausto de nossas mãos e a oferta, e não teria nos mostrado todas essas coisas, e nem teria nos anunciado isso, ou seja, do menino. Ou seja, pelo sentido normal, pela lógica, não iam morrer.
Agora veja, tem um caso aqui mesmo em Juízes, vamos ver no capítulo 6, verso 18, te ruego versículo que no te vayas de aquí 18. hasta que vuelva a ti y saque mi Rogo-te ofrenda y que la ponga daqui delante te de não ti. aparte Y él até que eu respondió, ponha a "Yo ti esperaré diante hasta de que ti vuelvas". e entonces traga Gedeón meu preparó un presente. cabrito E a y pan ponha sin diante de ti levadura e de un disse, efa de harina, eu esperarei y até que puso la volte. carne Então en un Gideão canastillo preparou y el cabrito e caldo bolos en e una asmo olla, y de efa de sacándolo se lo farinha e presentó carne, debajo de pôs numa aquella êfade encina. e o caldo Entonces pôs el numa ángel de Dios panela le e dijo, trouxe-lo toma la até carne debaixo y do los carvalho panes e sin lo levadura, apresentou. y Porém o anjo do ponlo sobre Senhor esta lhe peña, disse, y toma vierte carne e el os caldo. pães asmos, Y põe él lo hizo así. sobre esta penha Y e extendiendo el verte o ángel de caldo. Jehová E el assim ele báculo que fez. tenía en E su o anjo mano, do Senhor tocó con estendeu la a ponta do punta la cajado carne que estava y na los sua mão panes sin e tocou levadura, a carne y e os subió bolos fuego de la asmos. peña, Então subiu el cual fogo da consumió penha la carne y los panes e sin consumiu levadura. a Y carne el e os ángel de bolos Jehová asmos. E o desapareció de anjo su do vista. Senhor desapareceu de seus olhos. Esto nos recuerda cuando Elías estaba Isso nos recorda quando Elias restaurando el altar. estava restaurando o altar. Vean, allí de donde no había fuego, Vejam ali, de onde apareceu. não tinha fogo, onde não tinha fogo, apareceu. Ahora, ese reto Agora, que hubo allí, aquele desafio que teve lá, el primer reto dice que o fue en el primeiro Monte desafio Carmelo. diz que foi no Monte Carmelo. Segundo reto en el Monte de la Transfiguración. O segundo desafio no Terceiro Monte reto da no Monte de Transfiguração Sião. e o terceiro desafio no Monte de Sião. Allí hubo un reto en el Monte Carmelo. Agora E lá estava o teve um ministério desafio de no Monte Elias. Carmelo, Y onde vean estava o ustedes que ministério hubo de Elias. tiempo para ese reto. E vocês vejam que teve um Se le tempo dio para aquele tiempo desafio. a todo el mundo. Foi dado tempo para todo Todo el mundo. mundo estaba llevando a cabo las labores Todo allí. mundo estavam realizando os trabalhos ali. ¿Para qué? Para vindicar Para quê? cuál era el grupo en donde Dios estaba manifestado, o sea, Para vindicar qual era o grupo que Deus y estava manifestado, ou seja, la qual era o vindicación líder. era que Dios se manifestaría. E a vindicação seria que Deus se manifestaria. Ahora, la vindicación en este tiempo final será Agora, al neste final. tempo final, a vindicação será no final. Muchos que dicen y muchos grupos religiosos Tem y muitos muchos que líderes falam, e que muitos dicen grupos que tienen la verdad. religiosos e muitos líderes que dizem que tem a Y ahí verdade. está, vean el reto actualizado. E aí, veja, está o Cada desafio uno profesa atualizado. que tiene la verdad. Cada um que Deus está professa com eles. ter a verdade e que Deus está com eles. Pero por cuanto hay un solo Dios, un solo Espíritu Santo, Mas por quanto tem entonces hay um una só sola Deus, um só Espírito Santo, então tem uma só y el verdade. único lugar que es visto donde la columna de fuego E o único estaba lugar obrando que é en medio visto, de un pueblo, onde a coluna de de um fogo estava atuando no meio de um en ese povo, de um grupo, cumplimiento de la visión de la carpa. é nesse cumprimento Aí da foi visão da vista carpa. La misma columna de fuego. Aí foi visto a própria coluna de fogo atuando. Miren, Dios nos dio un adelanto. Então veja, Deus nos deu uma Nos antecipação, dio, eso no es un tips, eso nos ya deu. es Isso aí não é uma más que dica, un tips. isso é mais do que Nos uma dio dica. el lugar Nos deu o lugar y nos mostró e nos mostrou que esa es la vindicación final. que essa é a Que vindicação ese sería el final, grupo que que esses tendría la columna de fuego é o grupo en el fin del tiempo. que no fim do tempo teria coluna de fogo, que esse seria o grupo En ese reto final, onde nesse Dios desafio vindicaría final ese ministerio Deus vindicaria esse y el ministério pueblo, tanto los escogidos como el mundo dirá e o povo, verdaderamente ese tanto era os el escolhidos como o mundo dirá, estava verdadeiramente sendo dirigido por la esse coluna de fuego. era o grupo que estava sendo dirigidos pela coluna de fogo. Não tem lugar a dúvida. Ahora él sigue diciendo, Agora ele continua dizendo. viendo entonces Gedeón que era el ángel de Então Jehová, viu Gedeão dijo, que era o anjo do Senhor, e disse Gedeão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a "Dijo una face. estrella de David a la derecha". Desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Jehová le dijo, Porém o Senhor lhe disse: paz a ti, Paz seja no tenhas contigo, temor.
não temas, não morrerás. E desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Agora em São João, no capítulo 1, versículo 18. Ahí nos dice, a Dios nadie le vio jamás. Aí diz, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Agora vejam que esse anjo do pacto que apareceu ao povo hebreu, vejam, no versículo 14 do capítulo 1 de São João, diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória. Agora, como o povo veria a glória de Deus? Aí esteve vendo em carne humana. É a única forma que o ser humano pode ver a Deus, através de um véu de carne. Na primeira vinda estava ali o Verbo, a palavra em um homem, a palavra encarnada em um homem, a glória de Deus. Ele disse em um lugar, Pai, me glorifica com a glória que tive no princípio. Vamos terminar, diz aí. E vimos sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos ver se é o 17. 17:4 diz, eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me disseste que me deste para fazer. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então veja de onde ele vinha, de onde ele veio. Neste tempo final, o povo de Deus disse, Pai, me glorifica com a glória que tive contigo desde o princípio. Pai, me glorifica neste tempo final. Essa oração a tornamos nossa também, com aquela glória que tive contigo antes que o mundo existisse. E do lado esquerdo, desenhou ali uma estrela de Davi. Retornamos agora vamos voltar à mensagem perguntas e respostas sobre o Gênesis. E lembra que nós estamos aí na varanda, nesse mirante. Não saiam, porque estamos ensinando algo aqui. Ele disse, o que é isto? Na frase anterior, agora, a próxima coisa que iremos ver por meio dos olhos sobrenaturais é uma luzinha branca sendo formada lá. O que é aquilo? Aquilo foi nomeado pelos leitores da Bíblia de Logos, ou o ungido, ou a unção. Agora vejam como aí chama. O ungido, o Logos. Ungido Messias, Cristo é o mesmo. Agora, mirem algo aqui em este mensagem. Agora vejam algo aqui nesta mensagem. Titulado La Voz de Deus através de seu ángel. Intitulada A Voz de Deus através do seu anjo. Ali ele nos disse, isso é o Espírito Santo falando para todas as igrejas, assim como Jesus veio no nome do Pai
e dizia: o Pai que mora em mim, ele faz as obras. Assim, Jesus Cristo vai enviar o seu anjo. No último dia, vai estar em carne humana no meio da igreja. E Cristo vai escrever o nome do nosso Deus, do Pai, da cidade do nosso Deus, da Nova Jerusalém, a qual desce do céu da parte do meu Deus, e meu nome novo. Ali é onde veremos o nome de Deus, o nome da cidade do nosso Deus, da Nova Jerusalém, e o nome novo do Senhor. Se ele disse assim, assim ele fará. Como ele vai fazer? Pois veremos e esperamos não tropeçar quando estivermos vendo isto, porque é uma promessa divina. E no ungido do último dia, Deus vai cumprir todas essas promessas. Agora vejam como ele nos falava de que no fim do tempo teria um ungido. Como na primeira vinda do Senhor tinha um Cristo. Haveria um Cristo no meio da igreja. Lá foram chamados de cristãos. Ou seja, durante a dispensação da graça, cristãos. Agora, sob a dispensação do reino, se o Logos, essa Shekinah, o ungido, ao estar encarnado no meio do povo, como vão chamar os seguidores do ungido? Os ungidos. Ou seja, vejam que aí o escrito que ele deu quando colocou Pai, Filho e Espírito Santo, e ali colocou Senhor. Se lembram desse escrito? Eu não sei se tem preparado aí. Eu não enviei. Aí nos deixou uma revelação muito grande. Na segunda frase, porque em cima ele escreveu dispensação da lei, dispensação da graça, dispensação do reino, depois escreveu Pai, Filho, Espírito Santo, depois escreveu Senhor, Jesus Cristo, e depois deixou em branco, e no centro escreveu o nome novo do Senhor. E no final escreveu ungido. Eu não sei se vocês têm. Não falhei. Eu falei exato, da forma que está. O nome novo de Jesus. Apocalipse 3, 12 e 19, do 11 ao 19. Agora vejam como a revelação da sua vinda, que é o sétimo selo, sendo revelado, é o que ele disse que estaria sendo realizado em um ensinamento sobre capa. E que o nome novo, a fé do rapto, todas essas coisas estaria sendo revelado. Agora vejam aqui, ele continua dizendo. Vamos regressar aqui à mensagem perguntas e respostas sobre o Gênesis. Diz. Isso foi chamado pelos leitores da Bíblia de Logos, ou ungido, ou a unção. E como eu estava dizendo, a parte de Deus começou a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter uma ideia do que era aquilo. Era uma luzinha se movendo. Aquilo era a palavra de Deus. Então veja, Deus mesmo deu a luz a esse filho, que foi antes que existisse um átomo nele, ou seja, que antes de existir ar para ser um átomo. E Jesus disse, Pai, me glorifica com a glória que tivemos antes da fundação do mundo. Vê? Bem além, antes do princípio. Em São João 1 ele disse, no princípio era o verbo, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se encarnou e habitou entre nós. Deus mesmo se revelando, se tornando um ser humano. Agora veja como fez. Então aquele pequeno halo, lá bem atrás, poderíamos dizer que não conseguimos ver nada ainda. Mas por meio de olhos sobrenaturais,
podemos ver o halo ali. Bem, este é o Filho de Deus, o Logos. Bem, eu posso ver ele brincando por toda a eternidade como uma criança diante da porta do Pai. E em sua criatividade, em sua imaginação criativa, ele começou a pensar as coisas que ele ia criar. E eu posso escutar ele falando, haja luz. Agora, em sua criação, em determinado momento do seu programa, ele mencionou nossos nomes. Que haja fulano, seja fulano. Porque se nós somos filhos do Pai, que é luz, então nós também somos luz. E se ele criou a luz, disse, haja luz. Então, haja fulano, ou seja fulano também. Aí nos permitiu vir, mesmo que por uma condição caída, sermos manifestados nessa terra e fazer contato com a vida eterna. Que em uma ocasião também disse, novamente colocou assim, em um mirante, porque é o lugar que a gente vê melhor, um mirante, e lá ele... Vamos ver, vamos dizer que Deus disse a Gabriel, Gabriel, vem aqui. Isso aí ele fala em compêndio de anjos. Gabriel, vem aqui. De todos os tesouros que existem, que foram criados, o que é o maior? Agora vejam, viram então por que damos graças a Deus? Pela vida? Porque ele respondeu lá, olha, o maior que tu criaste. Eu posso ver todo o universo e tudo. Olhando com olhos terrenos, a gente pode falar, uau, isso é o maior, galáxias e tudo isso, mas o maior que tu criaste é a vida é eterna. Isso é o maior. Isso é o maior que tu criaste. Deus nos deu essa vida eterna para viver. Não somente passar por essa terra, mas fazer contato com essa vida eterna e garantir esse futuro que é um futuro eterno. Agora vejam, nesta mensagem, a fórmula da divindade, ali nos fala deste capítulo 10 do livro do Apocalipse, onde vemos um anjo descendo. E ali ele nos disse, no livro do Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, diz assim, e aí ele cita a Escritura, mas nos dias da voz do sétimo anjo, aí ele escreve, porque colocaram isso para ele em um estudo bíblico, essa Escritura. E em cima da voz do sétimo anjo, ele escreveu Apocalipse 11, do 15 ao 19. Quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E onde fala o mistério de Deus, no estudo bíblico, assim, em cima dessa porção, aí no meio ele escreveu, se cumprirá o segredo de Deus, o mistério da segunda vinda de Cristo, o sétimo selo. Em sua obra de reclamação, como leão da tribo de Judá. Tudo isso assim no meio. Vou ler novamente. Se cumprirá o segredo de Deus, ou seja, o mistério de Deus. Se cumprirá o segredo de Deus. O mistério da segunda vinda de Cristo. O sétimo selo. Em sua obra de reclamação, como leão da tribo de Judá. E no livro Os Selos, na página 59, ali nos disse também, no penúltimo parágrafo diz assim,
Agora vemos que este livro selado com 7 selos é o mistério da redenção. É um livro de redenção de Deus. Agora, neste tempo, todos os mistérios devem ser consumados quando este mensageiro começar a proclamar. Agora, aqui temos um anjo sobre a terra e depois outro anjo, um mensageiro poderoso que vem descendo. Este anjo é um anjo terreno, um mensageiro, mas aqui vem um do céu com um pacto, uma aliança, o arco-íris. Do lado direito escreveu Apocalipse 10, versículo 1. E 11, versículo 15. Este somente pode ser Jesus Cristo. Quem é o anjo forte? Jesus Cristo. Ou seja, o ministério. Por isso que o 7º selo é a vinda do Senhor, e o Senhor vem com seus anjos. É o ministério de Jesus em sua segunda manifestação, o de Elias em sua quinta manifestação e o de Moisés em sua segunda manifestação. A terceira, se nós contarmos com o de Jesus. Este somente pode ser Jesus Cristo, igual como estava no Apocalipse capítulo 1. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E também o capítulo 4. E o que estava sentado tinha a aparência de uma pedra de jaspe e de sárdio, e tinha um arco celeste em volta do trono, no aspecto da esmeralda. Depois vemos que volta no capítulo 10, no tempo quando todos os mistérios haveriam de ser consumados e os selos abertos, clamando que o tempo não será mais. Vejam, aí em cima, clamando que o tempo não será mais, ele escreveu a dispensação da graça, a redenção, a intercessão. Ou seja, esse anjo é o que disse, o tempo não é mais, o tempo da intercessão terminou. Mas para poder ser ouvido, ser escutado por um ser humano, pelos seres humanos, então tem que ser falado por um ser humano. E vemos o anjo falando aí. Agora, na terra, temos que procurar quem falou. E aí você pode identificar onde está a voz do anjo forte. Viram como tudo é simples? Nenhum dos mensageiros das eras, nenhum mensageiro falou e disse, o tempo não é mais. Procura. E falaram também, é que não tem lugar que ele falou. Claro que não, porque não era ele. Tinha que ser um instrumento no qual o anjo forte estaria manifestado no fim do tempo, revelando essa mudança de dispensação. Ele fecha a dispensação da graça e abre a dispensação do reino. E disse que quando o 7º anjo começasse a tocar a trombeta, seria quando os mistérios deviam ser consumados. E seria o tempo para a vinda do anjo. Vem? Quando é a vinda do anjo? Quando o tempo não é mais. Quando a intercessão termina. Nesses dias, nós lemos, ou foi no desta manhã que lemos, que foi a mensagem, a voz que comoverá o céu e a terra. Desse tema aí, eu li de memória a parte que ele fala. Eu disse 2010, mas é 2005. Ele disse, Cristo ainda está no céu, em seu trono de intercessão. A segunda vinda de Cristo ainda não se cumpriu. A vinda do anjo forte não se cumpriu ainda. Ou seja que, naquele tempo, ele ainda estava como intercessor. A vinda desse anjo não tinha se manifestado ainda, não tinha sido cumprido. Porque ele estava no céu,
fazendo intercessão pelos que ainda faltavam entrar. Porque Cristo ainda está no trono do Pai, fazendo intercessão com seu sangue. Agora aqui continua dizendo, na mensagem A Fórmula da Divindade, diz, portanto, sob o ministério do anjo, com a sétima trombeta, o mistério de Deus será consumado. E, portanto, será aberto totalmente o mistério da divindade. O mistério de Deus na primeira vinda de Cristo e o mistério de Deus na segunda vinda de Cristo. No livro Os Selos, na página 62, nos disse assim, embaixo na 62, diz, agora retenha essa palavra redenção, porque até o dia que o livro da redenção tenha sido revelado e o Redentor venha para reclamar a sua possessão, nada poderá romper esse selo. Você não entristeça o Espírito Santo. Melhor, faça as coisas que agradam a Deus, porque o livro está selado. E você também está selado. O próprio Espírito Santo é o selo. O selo significa... Bom, agora essas são as palavras que tiramos do dicionário. Significa uma obra consumada. Agora, quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus, que tem estado selado nesses 7 selos misteriosos, então, é concluído no dia quando esse selo for rompido e for revelado o que está por dentro. Do lado direito escreveu o 7º selo e uma pedra angular e as eras. Se alguém perguntar, o que tem nesse vagão? O que tem nesse vagão? Então respondem, se supõe que seja tal e qual coisa. Nisto alguém está supondo. Mas quando o selo é rompido e abre a porta, aí Apocalipse 4. Então vemos por dentro e vemos exatamente o que contém. Vocês viram o que eu digo? E isso somente acontecerá no tempo do fim. Porque é o tempo onde isso estaria sendo realizado. Agora veja, tem um escrito aqui que ele nos deixou, onde diz assim, com a segunda vinda de Cristo, revelada no anjo forte do Apocalipse 10, do 1 ao 7, 11 do 15 ao 19, o mistério de Deus é consumado. Quando o sétimo anjo tenha tocado a trombeta. Ou seja, vocês vejam que ali na sua primeira vinda, quando ele esteve na cruz, em um determinado momento ele disse, consumado está, já no final. E vejam em sua segunda vinda, que diz no Apocalipse 11, em um lugar, que quando terminou o seu testemunho, no final, aí poderá dizer, consumado está. Ninguém podia tocar a Moisés, o irmão Brah disse. E também, ninguém podia tocar a Jesus. Ele ia no meio deles, caminhava no meio deles, e veja, por isso, ele dizia, eu estive o tempo todo com vocês no templo, agora vocês vêm com pau e coisas para me buscar? Era um covarde, porque quando ele estava no meio deles, não se atrevia a meter a mão nele. Vou ler novamente. Com a segunda vinda de Cristo, revelada no anjo forte do Apocalipse 10, do 1 ao 7, 11 do 15 ao 19, é consumado o mistério de Deus. Quando o sétimo anjo tenha tocado a trombeta. Agora aqui continua dizendo, a fórmula da divindade continua dizendo, o mistério de Deus na primeira vinda de Cristo e o mistério de Deus na segunda vinda de Cristo. Esses são os 2 maiores mistérios de Deus. A vinda do Senhor tem 2 partes, a primeira vinda e a segunda vinda, igual à redenção.
A redenção tem duas partes, a parte espiritual e a parte física. Portanto, para o último dia, a redenção do corpo, que é a ressurreição dos mortos em Cristo, e a nossa transformação de nós que vivemos, é a redenção física, onde fisicamente seremos colocados na vida eterna com corpos eternos e glorificados. Na mensagem Os ungidos do último dia, ali nos fala deste mistério de Deus e fala que o mistério de Deus é fé. Veja como ele fala ali, na página 34 desta mensagem. Nos diz assim, nos falando do Apocalipse 10, veja, diz assim, agora essa é a pergunta, aqui é onde queria chegar. No Apocalipse 10, vamos chegar lá em uns quantos minutos. E em outras escrituras ele disse, nos dias da mensagem do sétimo anjo, o mistério de Deus será consumado. Aqui está a pergunta. Se você continuar nessa linha, nessa hora, será consumado? Acharei fé? Acharei a fé? Será cumprido Malaquias 4 nesse tempo? Restaurar a fé dos filhos novamente, a fé dos pais? A original, a palavra? E ali do lado esquerdo ele escreveu, o mistério de Deus é igual fé. Agora vejam aqui, tem um lugar nesses dias vimos relacionado à aclamação. E em uma mensagem ele disse, agora essa aclamação essa aclamação foi cumprida no reverendo William Branham. Mas vejam, nessa mensagem, a esposa acordada recebendo o esposo. Ele disse assim, quando Deus promete algo para fazer a favor do povo, sempre terá um instrumento através do qual ele realizará. Nesta escritura das 10 virgens, vemos que estamos vivendo no final desta parábola. O clamor da meia-noite já escutaram. E aí ele está referindo ao precursor. Mas veja o que diz. E se for necessário outro, ou seja, outro clamor, será feito outro clamor. Agora vejam. Mas o clamor da meia-noite, assim como no tempo de João Batista, no qual o Espírito Santo estava falando ao povo e os preparando para a vinda do Messias, lá foi feito esse chamado, foi ouvido essa voz clamando no deserto, e um grupo foi preparado para receber o Messias. Agora vejam como na mensagem do rapto ele disse que ele faz as 3 coisas por profeta e que ele tinha deixado as 2 mais importantes para esse tempo, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Mas vocês vejam, também está o clamor, porque em sua vida ele faz as 3 coisas. Agora recordem que a primeira e segunda etapa cumpriram no reverendo William Branham. E vocês vejam que ele também mostrou o que era a terceira etapa, que é a palavra falada. E é o eu sou que esteve na primeira etapa, é o eu sou na segunda etapa, e é o eu sou na terceira etapa. E ele disse que estaria nas 3 etapas, esse eu sou, ou seja, William, que é o eu sou, ia estar na primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Parágrafo 829, vamos ver ali, porque ele deixou isso escrito em um escrito. Agora aí como que estamos em algo
vamos a ver. Agora, já que estamos em algo, veremos. Está por aqui cerca. La 879. 879. Aí nos fala deste sinal eterno. Agora, allí estuvo en el tiempo del apóstol Pablo. Agora, lá no tempo do apóstolo Paulo esteve, quando ele estava perseguindo aos seguidores de Jesus, o eu sou lhe apareceu. Mas o eu sou tinha nome. E esse nome ele pronunciou e disse: eu sou Jesus. Já não era a coluna de fogo falando a Moisés: eu sou, me enviou a vós. Assim dirás aos filhos de Israel quando lhe perguntarem: quem te enviou? Eu sou YHWH. Mas vocês vejam que esse eu sou, quando se encarnou, o conhecemos pelo nome Jesus. Porque vocês vejam que Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, para a segunda vinda do Senhor, o reverendo William Branham disse na página 134 que esse Espírito Santo que esteve no meio da igreja e que está em nosso meio agora mesmo, esse Espírito Santo esteve atuando através dos mensageiros. E no tempo do irmão Branham, vemos ele trabalhando. E ele disse: esse Espírito Santo que temos, quando se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então lhe coroaremos, o reconheceremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, um Espírito não pode ser coroado, tem que se encarnar, e ao estar encarnado, então tem que ter um nome. Estivemos falando disto à noite. De lá, vamos ver o que podemos tirar para ver se Deus vai nos permitir aquele áudio. Foram quantos minutos? Como meia hora? Mas falamos um pouco de tudo ali. E estivemos falando disto, do eu sou em carne e o nome, como Deus inspira, e também em algumas ocasiões Ele mesmo vai e coloca o nome, diz: colocarás o nome tal. Quanto? Para mim foi uma eternidade. É porque esses 10 minutos foram bem resumidos. Veja, eu vou ler só o escrito. Diz: o nome William estaria em todas as etapas do quarto Elias e do quinto Elias para a terceira etapa da carpa. É o eu sou manifestado aí, no meio do povo, cumprindo a visão da carpa. E por isso que teve essa mudança daquele tempo para cá, e como esse nome tem estado no meio do povo. Agora, aí foi onde ele disse: seu nome está sobre a montanha. Ele disse Branham, Mário, mas Branham não é nome, não. É Branham também não. Mas vejam, quando ele colocou ali os picos e as letras, e colocou as 3 etapas, que são aqueles grandes picos, primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa, os picos mais altos. Ele relatou tudo isso. Agora lá ele disse, na 102 do lado esquerdo para cima, ele colocou o nome William, e primeira, segunda e a terceira etapa. Agora esse é o eu sou, William, I am.
o eu sou. Agora esse eu sou tem um nome. Agora vejam, tem um lugar, um lugar aqui que nos fala Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Na mensagem, a voz de Deus através do seu anjo, aqui em um lugar, diz assim. Agora, para o último dia, tem que aparecer esse anjo do Senhor Jesus Cristo no meio da igreja, e Deus estará falando por meio desse anjo. Deus, por meio do seu Espírito, falando por meio desse anjo, que vai estar no meio da igreja, e esse será o anjo mensageiro para a era de pedra angular e para a dispensação do reino. Nesse anjo, Deus vai colocar, Cristo vai colocar o nome de Deus, nome da cidade do nosso Deus e seu nome novo. Uma pessoa negar que isso vai ser assim é negar a Bíblia. Se não entende, leia e creia. E o que não entende agora, entenderá depois, pois será paralelo ao que foi a vinda do anjo do pacto em carne humana 2000 anos atrás, em um corpo de carne chamado Jesus, ou Yoshua, como queiram chamar. Agora Cristo vai atuar paralelamente ao que aconteceu 2000 anos atrás. Será paralelo ao que aconteceu em Jesus, o qual dizia: eu vim em nome do meu Pai. Esse anjo virá no nome do Senhor Jesus Cristo, e virá no nome do Pai, e também virá no nome da cidade celestial. Agora vejam esse mistério tão grande. Deus tem estado revelando. Agora vejam uma mensagem, palavra de saudação aos pastores, em 2009, ele disse assim: tudo isto vai estar escrito no vencedor. E quando lemos isso, aparentemente são três coisas: o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o nome novo do Senhor. Porém, as três são uma. Os três são um. O nome eterno de Deus, o nome da cidade do nosso Deus e o nome novo do Senhor é o mesmo. É o mesmo que foi dado a Moisés no capítulo 3, do versículo 13 ao 15 ou 3 ao 16 do Êxodo. Como o vencedor vai entender quando lhe for dado? Vamos deixar isso, que ele que resolva isso. Que ele resolva isso com Deus. Que pergunte a Deus como é que nele estará esse nome de Deus, nome da cidade do nosso Deus e nome novo do Senhor. Tudo será simples. Porque será Deus que fará, e o vencedor o que terá que fazer é reconhecer quando Deus lhe mostrar. E eu já reconheci. Reconhecer que isso é assim. E reconhecer que Deus fez desta forma. E reconhecer o mistério. Porque aí está a chave. Imagina se a chave está aí ou não. Porque ele diz, quando ele estava mostrando a visão da capa, o anjo disse: você se lembra o nome que você procurava? E não existe nome maior que o nome novo do Senhor. O nome da cidade do meu Deus. Agora vejam. Depois ele disse: isso eu vou ter que guardar comigo. Não direi. Agora aqui continua dizendo, na mensagem, a fórmula da divindade seguiu mais adiante. Portanto, temos que estar na expectativa, porque com essa revelação, o mistério de Deus será consumado. No Apocalipse capítulo 10, quando o anjo forte desce do céu, com um livrinho aberto em sua mão,
o qual é Cristo, ele vem com o título de propriedade. Para esse tempo é que o mistério de Deus será consumado e revelado aos escolhidos de Deus do último dia. E na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 29 nos diz assim. Diz, é como isto, por exemplo. Vamos fazer uma comparação com os 7 selos. Deus usou Martim Lutero para encabeçar aquela era da igreja. Usou a John Wesley para tirar aqueles outros. E, através de todos estes, ele estava revelando neles cada era da igreja. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. E vimos tudo isso ao estudar a Bíblia. Mas agora, nos últimos dias, o motivo disto ser uma coisa tão tremenda, da qual ele falou e mostrou esses 7 trovões, e até na revista Life, em inglês, saiu a fotografia da nuvem e a luz em forma de um círculo, que não conseguiram explicar e ainda não conseguem explicar. Aí ele escreveu, o 7º anjo na nuvem de anjos. Esse seria o 8º, porque contando o irmão Branham, ele disse, o 7º me parecia diferente dos demais, tinha o peito assim estufado e suas asas pontiagudas. Ele descreveu ele assim, ele disse, esse é o que tinha o 7º selo, o que me mantive com a pergunta na minha mente a minha vida toda. Os outros seres, os outros anjos sobressaíram bastante, claro, mas para mim, vocês não imaginam o que significou esse 7º. Diz, mas ele me disse que fosse lá e esperasse esses mistérios que me seriam revelados. E isso aconteceu vários meses antes que acontecesse, da forma que vimos cumprido. Aconteceu exatamente como ele disse que seria. E vocês perceberam isso? Na foto da nuvem, aí vê o anjo do lado direito, quando vem descendo e tomando sua forma com as suas asas estendidas e sua cabeça virada para o lado. Ali é visto perfeitamente na fotografia. E isso foi falado aqui vários meses antes que acontecesse. Agora ele viu ele com o seu rosto virado. E em qual ocasião nós vimos Elias virado? Ele virou a cabeça e olhou e viu crateras de fumaça sobre a terra da América do Norte. Esse é o ministério de Elias, esse é o anjo. Agora aí vejam, ele esteve ali olhando, juízo divino. Ele esteve olhando ali, juízo divino. Isso foi falado aqui vários meses antes que acontecesse. E nos disse que reuniria o corpo de crente para lhes revelar e lhes trazer a um ponto final todas as cordas que foram deixadas soltas. Aqui em cima da margem desta mensagem da página 29, escreveu: cada era foi revelada no seu anjo de cada era. WMB, ou seja, William Marion Branham, no oeste, em Tucson, é tipo e figura do 5º Elias na América. Em cima escreveu o anjo de Jesus. Esperando a igreja se completar e que Cristo saia do trono de intercessão e lhe dê o título de propriedade, o livro dos 7 selos, Apocalipse 10 do 1 ao 11 e 11 do 1 ao 14. Agora tinha que estar, esse ministério tinha que estar, esse instrumento tinha que estar na terra, esperando até que se completasse o número dos escolhidos, para que esse anjo forte pegasse o livro e lhe entregasse. Tinha que estar onde? Na terra.
Eu vou ler novamente. Cada era foi revelada no seu anjo de cada era. WMB, William Marion Branham, no Oeste, em Tucson, é tipo e figura do quinto Elias na América, esperando até que a igreja se complete e Cristo saia do trono de intercessão. Ele deu o título de propriedade, o livro dos 7 selos, Apocalipse 10, do 1 ao 11 e 11 do 1 ao 14. Se ele desceu e lhe entregou o livro, entregou o livro a uma pessoa, então como ele vai levar para trás novamente? Tem que ficar na terra e tem que ser levado por um ser humano e não por animais, bois. Não pode ser carregado em ombros denominacionais, carros denominacionais, tentando fazer um serviço a Deus fora de sua vontade. Página 85, vejam. Não pode. Nenhuma denominação pode carregar o título de propriedade. E nenhuma pessoa que tenha essa inclinação à organização. E esses são animais. Tem que ser seres humanos, escolhidos de Deus. Agora aqui continua dizendo. Portanto, conhecendo o mistério da fórmula da divindade, já estamos adiantados, e sendo preparado para receber o que falta da parte de Deus, para receber a revelação do mistério de Deus, que será consumado nesse tempo final, na segunda vinda de Cristo, para nos dar a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A fórmula tem uma mensagem que ele intitulou A Fórmula da Segunda Vinda, e no título em cima, ele colocou a fórmula M2 mais E5. M2 mais E5 é igual J2. E depois disse, para simplificar, ele escreveu M2 mais E5 é igual à segunda vinda do Senhor. Ou a segunda vinda de Cristo, ele escreveu. Agora vejam na página 88, da página 453, aí nos diz assim, os 7 trovões do Apocalipse, que mostra a noiva como se preparar para a grande fé de transladação. Em cima escreveu, os 7 trovões mostram como se preparar para a fé de transladação, a fé de rapto. Os 7 trovões mostram como se preparar para a fé de transladação. Em cima ele escreveu de rapto, ou seja, que essa é a preparação que os 7 trovões trazem, que pela boca desse anjo forte é revelado à sua igreja. Agora vejam na mensagem que lemos, uma pequena porção há alguns minutos, a voz de Deus através do seu anjo, nos disse assim, o véu de carne é ungido com o Espírito Santo, com o anjo do pacto morando nele. E no anjo do pacto está Deus. É o mistério de Deus, o Pai, e de Cristo, o Cristo. O anjo do pacto onde Deus está, e depois em um corpo de carne, no qual habita, que venha a ser um templo humano, porque todos os seres humanos são templos humanos. Os crentes são templos humanos onde Deus mora. E no livro de Citas, na página 107, agora já estamos vendo esse mistério de Deus nos escolhidos, nos seres humanos, em nós. Página 107, parágrafo 927, diz assim,
Deus expressado em Jesus Cristo, o qual foi tanto Pai, como Filho e Espírito Santo, a plenitude da divindade corporalmente. Agora, a completa plenitude da divindade corporal em sua igreja, sua supremacia. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Tudo que Deus é, foi esvaziado na igreja. Os crentes, não as denominações, não os bodes. Agora recordem que nem todos os das denominações estão errados, porque tem um grupo grande que entra, que são as virgens fátuas, são virgens, e desse grupo que estão escritos no livro da vida, que sim, podem ser riscados. Ou foi porque não tiveram tempo de escutar a mensagem, ou porque foram enganados pelos líderes. Isso está no livro Os Selos. Quando ele fala deste propósito do sétimo selo, página 481 do livro Os Selos. Agora vemos que esses foram os 3 propósitos na abertura do sexto selo, ou seja, do sexto selo. Falou primeiro os 3 propósitos do sexto selo, depois fala do propósito do sétimo selo, que é um mistério triplo. Agora está falando do sexto selo. Os 3 propósitos da abertura do sexto selo. Primeiro, as virgens fátuas têm que passar pelo tempo da tribulação para serem purificadas. Elas tinham que ser purificadas pelo pecado da incredulidade, por ter rejeitado a mensagem. Isso foi feito no tempo da tribulação. E vemos que isso termina no capítulo 7 do Apocalipse, entre o capítulo 6 e 8. Ali elas já estão purificadas. Eles foi dado uma veste branca a cada uma. Aí ele escreveu teofania. Em cima escreveu. Agora, isto não é a noiva, e sim a igreja. Porque recordem que a terceira etapa é para os perdidos, é para a igreja, que são as virgens fátuas, e a noiva. São pessoas puras e boas, que talvez não tiveram oportunidade de receber a mensagem, ou que de alguma forma foram cegadas por esses falsos profetas e não tiveram a oportunidade. No entanto, são sinceras de coração, e Deus conhece seus corações, e aqui é onde foram purificadas. Então vocês vejam que Deus conhece o quê? O coração. Agora vejam aqui, onde lemos, embaixo ele escreveu, a plenitude da divindade é igual, Pai, Filho e Espírito Santo. Em cima, 1, 2, 3 linhas, escreveu Pai, Filho e Espírito Santo, e na segunda linha escreveu a plenitude de Deus em Cristo Jesus. E na outra linha, a plenitude de Deus em sua igreja. E do lado esquerdo, em todo o espaço desse parágrafo, na largura desse espaço, como a gente fazia na escola, na aula de carpintaria, de marcenaria, tinha um parágrafo e ele falava, agora vocês desenham móveis, mas não começa a desenhar muito grande, porque as portas vão ficar fora do papel. Desenha pequeno, porque o que eu vou falar é de um tamanho que tem portas e gaveta. Então a gente já tem que saber que aí tem que caber um móvel com porta e gaveta. Aqui eu vou falar para vocês que desenham uma pirâmide de esferas que cobre esse tamanho do parágrafo. Ou seja, que tem que colocar a pirâmide
começando o parágrafo e as eras, que termina as eras aí na parte de baixo. E aí escreveu, já no final escreveu átrio, porque ele estendeu o pezinho da parte de baixo e escreveu aí átrio. Depois dividiu as eras e escreveu lugar santo. E depois na pedra angular escreveu lugar santíssimo. E do lado do átrio, do lado esquerdo, escreveu corpo. Em cima de lugar santo, ele escreveu espírito. E na pedra angular escreveu. Aí já está plasmado o desenho que está aqui. Agora vejam que pela boca é falado, se escuta, crê, escreve, tudo tem um processo. Agora veja, continua dizendo, a voz de Deus através do seu anjo. Agora, como virá? Onde virá e como virá o Senhor em sua segunda vinda no último dia? Esse é o mistério contido no sétimo selo do Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 em diante, que causa silêncio no céu quase por meia hora. Quando no céu é aberto, os anjos que não sabiam e não conheciam esse mistério, pois o próprio Cristo disse que ninguém, nem os anjos no céu, conhecia quando seria o dia e a hora. Isso refere à vinda do Senhor no último dia, no tempo final. E no livro de Citas tem um extrato da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 106, no parágrafo 923, e aqui é da mensagem aqui, é a página 14. Aqui nos diz assim, agora vamos ler no livro de Citas, diz, eu quero falar sobre isso à igreja nesta manhã. O mistério escondido que Deus teve em sua mente antes do princípio do mundo e como veio sendo aberto até chegar a essa mesma hora que vivemos, depois vocês entenderão claramente o que está sendo feito. Então Deus tem tudo isso em si e é um segredo. Por isso teve silêncio no céu por quase meia hora. No folheto aqui em cima desse parágrafo escreveu a meia hora de silêncio. Do lado esquerdo para cima escreveu o mistério. E os 7 trovões trovejaram e João foi proibido escrever a vinda do Senhor. Isso é uma coisa que ainda ele não revelou. Como virá e quando virá. E está bem que não revele, certamente. Ele mostrou e revelou em cada tipo que encontramos na Bíblia, que vemos na Bíblia. Por isso a Bíblia é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia é a expressão de uma só meta que Deus tinha, ou seja, um só propósito, que Ele queria cumprir através de toda a Bíblia. Então todos os atos dos crentes na Bíblia foram tipos para expressar aquele grande propósito de Deus. E agora, nesses últimos dias, Ele revelou e mostrou. Em cima, neste parágrafo, 923, escreveu, silêncio, meia hora, a vinda do Senhor é igual Moisés e Elias. Como e quando virá, não estava revelado. Do lado esquerdo, desenhou uma pedra angular e as eras. E embaixo, aqui neste folheto, ou seja, na mensagem, escreveu a vinda do Senhor, o sétimo selo, do lado esquerdo para cima. O que é a vinda do Senhor? O sétimo selo. O que é o sétimo selo? Pois, a vinda do Senhor.
Agora continua dizendo. E agora, assim como Deus fala no antigo pacto do seu anjo, e depois mostra que virá o seu anjo no qual Deus está, e virá a seu templo humano para o último dia, assim como o anjo que esteve no meio do povo hebreu, falando através dos profetas, usando o véu de carne, templos humanos temporários, até que chegasse seu templo, que ele criaria, no qual cumpriria todas as profecias correspondentes à primeira vinda do Senhor. E na página 78 deste livro de citas, parágrafo 669, nos diz assim: isso é exatamente a mesma base que eles recusaram Jesus. Eles estavam tão envolvidos em suas denominações e santos sacerdotes, e santos edifícios, e santas igrejas, e santos templos, que eles falharam em ver a Deus no seu templo humano. Tu, sendo homem, te haces Deus. Tu, sendo homem, te fazes Deus, vê? Eles estavam tão envolvidos que Datã, e eles estavam bem. Sempre foi desta forma. Eles falharam em ver a Jesus no seu templo, Deus manifestado em carne, e desenhou do lado direito uma pedra angular e as eras. Em cima escreveu, Deus em seu templo humano. Agora vejam. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 34, aí nos diz, Paulo viu depois que tinha morrido. Depois de ter sido sepultado, ressuscitado e expressado na coluna de fogo que guiou os israelitas, Paulo, sendo judeu, nunca teria chamado aquilo de Senhor, a não ser que o tenha reconhecido como o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele o chamou Senhor porque ele o reconheceu. Em outras palavras, ele disse, Paulo, eu sou o mesmo Deus de ontem e agora estou aqui, na mesma luz, a coluna de fogo. Do lado direito ele escreveu, o pilar de fogo, que conversou com Moisés na sarça ardendo. Era o mesmo e agora estava ali, novamente ali, naquela luz. Com razão, depois no livro dos Hebreus, Paulo podia separar a lei e a graça, porque ele se encontrou com a mesma coluna de fogo e ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Agora, hoje está aqui, da mesma maneira, a mesma coluna de fogo se expressando e se vindicando igualmente. Está revelando o mistério de Deus escondido desde a fundação do mundo. Vocês veem? Aí ele escreveu, o mistério de Deus. E do lado direito para baixo, em duas linhas, ele escreveu, sua igreja é Cristo revelado. O pilar de fogo revelando o mistério de Deus. Quem revela o mistério de Deus? O pilar de fogo. Não é o pilar de fogo que o reverendo William Branham viu na visão da capa, falando a outro, lhe revelando o mistério do sétimo selo. E na frente também escreveu, a coluna de fogo está revelando o mistério de Deus. Agora continua dizendo, e todos estaremos escutando a voz de Deus através do seu anjo, todos estaremos escutando a grande voz de trombeta ou trombeta final, voz de arcanjo, aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. As três coisas. Arcanjo é um anjo maior. Anjo mensageiro dispensacional.
Na página 54 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, vejam ali, ele nos diz: agora vocês podem ver a mensagem do tempo do fim e por que foi rejeitada. Podem ver? Conseguem ver? Não é nenhuma denominação, é somente a revelação do seu mistério. Deus não é conhecido por denominação, mas por revelação. Não é nenhuma denominação, somente a revelação do seu mistério. Deus não é conhecido por denominação, mas por revelação. Veja, é Deus em seu corpo, Cristo em seu corpo, a noiva. Oh, irmão, foi Deus manifestado em Cristo. Aí ele numerou. Foi Deus manifestado em Cristo. E depois escreveu 2. Depois Cristo manifestado na noiva. Assim como Deus tirou a mulher do corpo de Adão, mesmo que depois ela caiu, de igual forma ele pegou do corpo de Cristo. A sua carne, que é a sua palavra, e está tirando uma noiva que não cairá pelas denominações ou credos. Ou seja, que diz, não cairá e também não tropeçará. Está tirando uma noiva que não cairá por as denominações ou credos, não, Senhor, mas está voltando à palavra pura de Deus, sem adulterá-la, que está sendo manifestada. Do lado direito escreveu, a noiva não cairá. Oh, que segurança! E você diz, então, eu não cairei? Eu não caí, porque eu sou parte dessa noiva. Do lado esquerdo para cima escreveu, o corpo é a palavra. Agora continua dizendo, a voz de Deus através do seu anjo. E a trombeta de Deus, ou voz de Deus, ou mensagem de Deus para o último dia, a mensagem do Evangelho do Reino, onde estão as bênçãos para a ressurreição e transformação, para receber a fé, para ser transformados para os crentes em Cristo, e bênçãos para o povo hebreu. Agora vejam nesta mensagem, onde está o Deus de Elias. Aí ele nos mostra e nos diz, e a grande culminação da manifestação do Deus de Elias será em uma capa catedral gigante que está prometido que vai aparecer. Aí será a parte culminante do Deus de Elias no meio do cristianismo. E aí vai ser onde o povo hebreu que estão procurando o Deus de Elias e pergunta, onde está o Deus de Elias? E os cristãos também se perguntam, onde está o Deus de Elias? O verão manifestado no meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, na etapa da era de pedra angular, a era de ouro da igreja do Senhor, tão simples como isso. Por isso ele falava, tão simples como isso. É porque seria tão simples, e isso cumprirá todas as promessas divinas que foram feitas à igreja do Senhor Jesus Cristo e ao povo hebreu, relacionado à manifestação de Deus no último dia, onde estarão os ministérios de Elias, de Moisés e Jesus, sendo manifestados pelo Espírito Santo. E, supostamente, haverá um homem. Claro que, supostamente, pela lógica. Por lógica. Eu imagino, a gente imagina. A gente aí já no mirante, novamente, aí na varanda. E ele disse, por suposto, tem que ter um homem aí. O irmão Branham disse, belisque a consciência. Em uma ocasião ele falou, certamente haverá um homem, um mensageiro que Deus estará usando, o qual, através onde o Espírito Santo estará operando esses ministérios. Vejam a mensagem de hoje, ali tem uma parte muito interessante, muito importante. Ele diz, lendo da página 156 dos selos, diz, no mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E o irmão, ele diz, não fala que vem no corpo glorificado de Jesus Cristo, mas vem encarnado em um homem.
Portanto, não pode voltar um corpo, vir um corpo glorificado para cumprir essa promessa. Tem que ser um corpo humano, um véu de carne humana, onde o Espírito Santo se encarnaria. Então, viram como tudo é simples? Com razão ele disse que é simples. E continua dizendo aqui, para os crentes será algo simples. Para quem? Para os crentes será algo simples, porque tem percepção profética e podem compreender os mistérios do Deus Criador do céu e da terra. O mistério de Deus, eles entendem porque eles vêm de Deus, vêm do seu Pai. E quem é que não entende seu Pai? Para os crentes será algo simples. Eles crerão e depois entenderão. Isso é a chave. Primeiro, creia com todo o coração. E depois, Deus fará o restante. Porque crerão, porque verão na mensagem, lerão a palavra de Deus e as mensagens do precursor, lerão aí que isso é o que está prometido para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Estarão vendo o cumprimento das coisas que foram prometidas. Os incrédulos continuarão sendo incrédulos. Isso não tem quem muda eles. Eles aí são aí. Essa coisa que perturba aí, que são incrédulos e continuam sendo incrédulos aí, perturbando. Um incrédulo é um incrédulo. Não crê a palavra de Deus, não crê o programa de Deus. Quando eles falavam, temos Moisés e os profetas, não crê em nada. Os pais deles foram quem os enterrou, quem os matou. Não era crente coisa nenhuma, só falava da boca para fora. Ali estava a palavra vivificada, andante no meio dele, essa palavra vivificada. Um incrédulo é um incrédulo, não crê a palavra de Deus, não crê o programa de Deus, mas os crentes sim creem. E quando veem o Deus de Elias atuando e trazendo a palavra, eles dizem, isso é o que eu estava esperando. E por que estava esperando isso? Porque isso é o que foi prometido. Não vamos esperar uma coisa que não foi prometida. Os que esperam uma coisa que não foi prometida se confundem em muitas tonterias e nunca chegam a nada. Nunca chegam a conhecer o Deus de Elias. Nunca chegam a ver o Deus de Elias manifestado. Temos que estar bem fundamentado, temos que ter a nossa base na palavra de Deus, no que foi prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para esse tempo final. E daí não podemos sair. Quando ele dizia que no final ele viu 2 ou 3 que estavam saindo da fila, ele disse, voltem à fila. É Elias em sua quinta manifestação dizendo à noiva, mantenha o passo, fique na fila, não olhe para trás para ver uma era passada, mantenha o passo na fila, e voltava, e caía, e errava no passo. E esquadrinhar as Escrituras, porque nela vos parece ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Assim Jesus disse, estando aqui na terra. Portanto, os que esquadrinham, examinam as Escrituras, poderão ver que essas coisas estão prometidas para esse tempo final. Agora, continuando aqui onde paramos, na mensagem A Voz de Deus através do seu anjo, diz assim, para a restauração do reino de Davi, que é a única solução para Israel obter a paz permanente, e, portanto, a felicidade. Não tem outra promessa divina para Israel receber a paz permanente. É no reino do Messias e não tem outra forma. Deus não pode mudar o que Ele prometeu. Esse é o Deus Criador do céu e da terra. É um mistério, seu mistério sendo revelado tanto para a igreja noiva como para o povo hebreu, que nesse tempo final verá o mistério de Deus sendo aberto e vai dizer como a igreja noiva disse, este é o que nós estamos esperando. O que está fazendo lá? Vem para cá, arranca para cá. Esse é o que nós desejávamos, porque com a vinda do Messias, eles sabem que está perto o estabelecimento do reino. E a paz e a felicidade para o povo hebreu e para o mundo inteiro em breve se fará uma realidade. E se tornaria uma realidade com a chegada do ungido.
o mistério de Deus. Para mim, foi um grande privilégio, nesta ocasião, poder estar lhes dando testemunho, lhes testificando e lhes dando esse ensinamento do mistério de Deus, que agora, nesta ocasião, vamos estar vendo esta mensagem que nos foi pregada pelo Dr. William Soto sobre esse tema. E esta mensagem, esse tema, abrange tudo, porque conhecendo o mistério de Deus, conheceremos tudo. Conhecemos tudo, porque do que vimos, o maior desse mistério de Deus é sua primeira e segunda vinda. Esse é o maior mistério, que é sua vinda, que tem duas partes. Vamos nos colocar de pé, e assim vamos deixar conosco, com esse tema, o mistério de Deus, o nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.